Bom dia, meus caros amigos internautas. Eu estou fazendo aqui um outro adendo porque eu recebi uma crítica que eu não deveria questionar a relatividade do Einstein. Veja bem, eu quero deixar aqui a minha posição que essas teorias elas não são absolutas, elas não são inquestionáveis, elas devem ser criticadas e questionadas, porque só assim a ciência física pode avançar. Elas não são teorias dogmáticas que não podem ser questionadas. As teorias físicas elas devem ser questionadas para que a ciência física realmente possa avançar. Veja que o Einstein ele criticou a teoria do Newton e só assim foi possível o avanço da mecânica, né? O próprio Einstein criticou as teorias do Newton, que era imbatível durante mais ou menos aí uns 200 anos. Eu gostaria também de dizer aqui que alguns físicos ao longo da história fizeram algumas declarações infelizes. Teve um físico britânico, o nome dele é William Thomson, no século XIX, ele era considerado Lord Kelvin, ele que é responsável pela escala absoluta, a escala Kelvin. Ele deu uma declaração dizendo que a física estava completa, isso no final do século XIX, com a mecânica quântica e com o desenvolvimento da termodinâmica. Veja bem, isso ele afirmou no final do século XIX. Veja que isso antes da relatividade do Einstein e da mecânica quântica. Veja como a física avançou muito com a relatividade do Einstein e da mecânica quântica, tá certo? Veja a declaração infeliz de um físico desse, um físico muito conceituado no solo britânico. Existiu uma outra declaração na década de 80 de um físico também muito conhecido, o Stephen Hawking. Ele é um físico britânico, ele é um cosmólogo e um astrofísico que estudou muito os buracos negros. A radiação dos buracos negros se deve ao Stephen Hawking. O Stephen Hawking também deu uma declaração infeliz dizendo que a física estava completa com a teoria das cordas. Quem não sabe, a teoria das cordas é uma teoria mais completa da física, chamada teoria de tudo, tentando unificar o micro com o macro para englobar tudo numa só teoria. Então o Stephen disse que com a teoria das cordas a física estaria completa. Veja a declaração infelizes desses dois físicos que são muito conceituados, são físicos britânicos, tá certo? Eu quero que o internauta compreenda que a ciência física ela só vai avançar se ela for questionada, tá certo? Se não houver o questionamento da ciência física, ela estagna, ela para, ela não avança. É preciso que haja o questionamento das teorias físicas, mesmo que sejam teorias muito bem estabelecidas, como a mecânica quântica e a relatividade, porque eu até agora tenho criticado um pouco a relatividade, mas eu vou falar também um pouquinho sobre o princípio de determinação de Heisenberg, que ele dá a ideia do absoluto. Então essas teorias devem ser questionadas para que seja possível o avanço da ciência física. Eu acredito que os internautas, meus amigos internautas, tenham entendido a questão que eu coloquei aqui. Só é possível o avanço da ciência física se ela for questionada. Ela não é dogmática, não é um dogma estabelecido que é refutável, inquestionável. Não é assim não, tá certo? A beleza da ciência é exatamente isso. Ela pode ser questionada, mesmo teorias amplamente estabelecidas, como a mecânica quântica ou a relatividade. Eu citei o exemplo desses dois físicos, declarações infelizes de físicos tão conceituados na história da física, dizer que no século XIX a física estava completa e o Stephen Hawking dizer que com a teoria das cordas a física estava completa. Não é não. Olha, eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: para termos uma compreensão razoável, veja bem, para termos uma compreensão razoável da física é necessário 1 milhão de passos para ter uma compreensão razoável. Não é profunda não, razoável da física. O homem agora que deu o primeiro passo, ok? Só concluindo aqui o adendo.
Eu sempre que receber alguma crítica, eu coloco os adendos. Eu respondo a essas críticas. Eu recebi uma crítica dizendo que eu não deveria questionar ou criticar a relatividade do Einstein. Eu não concordo. Essas teorias elas não são absolutas nem imbatíveis. Respeito Einstein, respeito Heisenberg, mas eles não são imbatíveis, ou essas teorias elas não são absolutas. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.